pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William, estamos iniciando aí a nossa quinta semana de estudos em casa, já completamos aí um mês juntos nessa parceria e nessa semana nós vamos aproveitar para fazer uma revisão daquilo que foi estudado aí nas semanas anteriores, beleza? Mas assim, como nós temos bastante conteúdo que foi visto aí, nós começamos lá com os sistemas lineares, aí passamos ali por geometria plana e já iniciamos aí na semana passada o estudo da geometria espacial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar com vocês aquele tema que está lá atrás, né, que a gente viu lá na primeira semana, que são os sistemas lineares, beleza? Por que isso? Porque a geometria plana, né, a gente viu ali, retomou alguns conceitos aí que já é conhecido de vocês, né, então foi um resgate que foi feito, e nós vamos utilizar e rever tudo isso depois no nosso estudo lá de geometria espacial. Então na próxima revisão aí a gente retoma e abarca também esses assuntos aí que estão ali na geometria plana. Bom, então para a gente começar, eu selecionei aqui o seguinte problema, né? A questão número 7, que está lá na página 46 do livro. De início já eu quero deixar claro para vocês qual que é a ideia aqui. Então a ideia não é apenas resolver a questão, o objetivo maior não é chegar à solução da questão, mas sim aproveitar esse contexto para a gente retomar tudo isso então que foi estudado, beleza? Então a gente vai usar essa questão aqui para lembrar ali, para treinar, né, essa habilidade da gente partir de um texto escrito que está ali e reescrevê-lo na linguagem algébrica, portanto ali utilizando sistemas lineares para fazer isso, e relembrar ali então duas técnicas bem importantes de resolução de sistemas lineares, tá ok? Então a ideia nesse problema é essa. Então vamos lá, me acompanhe aqui na leitura. Certa transportadora possui depósitos nas cidades de Guarapuava, Maringá e Cascavel. 3 motoristas dessa empresa que transportam encomendas, apenas entre esses 3 depósitos, estavam conversando e fizeram as seguintes afirmações. Então, o primeiro motorista disse o seguinte: ontem eu saí de Cascavel, entreguei parte da carga em Maringá e o restante em Guarapuava. Ao todo, percorri 568 quilômetros. O segundo motorista disse o seguinte: eu saí de Maringá, entreguei uma encomenda em Cascavel e depois fui para Guarapuava. Ao todo eu percorri 522 quilômetros. E por fim, o terceiro motorista disse que semana passada eu saí de Maringá, descarreguei parte da carga em Guarapuava e o restante em Cascavel, percorrendo ao todo 550 quilômetros. Sabendo que os 3 motoristas cumpriram rigorosamente o percurso imposto pela transportadora, quantos quilômetros percorreria o motorista que saísse de Guarapuava, passasse por Maringá, depois por Cascavel e retornasse a Guarapuava? Beleza? Bom, pessoal, aí tem as alternativas ali. A, 824, B, 820, C, 832, D, 798 e E, 812 quilômetros. Então, para começar a resolver a questão, pessoal, eu fiz um esqueminha aqui para a gente representar as distâncias entre essas cidades, tá ok? Então, eu chamei Cascavel de C, Maringá de M e Guarapuava de G, ok? Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver quais são as distâncias entre essas cidades aqui para poder utilizar as informações ali que os motoristas trouxeram nas suas falas, beleza? Então nós vamos ter uma distância de Cascavel até Maringá, beleza? Nós vamos ter uma distância de Maringá até Guarapuava e nós vamos ter ainda uma distância de Cascavel até Guarapuava, direto, então sem necessariamente passar aqui por Maringá, beleza? Então assim, cada uma dessas distâncias eu vou chamar de uma letra, ok? Então a distância de Cascavel até Maringá eu vou chamar de X, de Maringá até Guarapuava eu vou chamar de Y, e de Cascavel até Guarapuava, ou de Guarapuava até Cascavel, eu vou chamar de Z. Então essas são as distâncias aí, ok? Ah, eu quero chamar de outra letra. Fica à vontade, né? Lembre que as letras é só uma forma de representar essa informação que está aqui, tá? Então pode ser qualquer letra, desde que você tenha clareza de qual letra representa cada distância, tá? Então vamos lá.
Agora que eu já defini aqui, né, um código para essas distâncias, chamei a distância de Cascavel até Maringá de x, de Maringá até Guarapuava de y e de Cascavel até Guarapuava de z, lembrando que a ida e a volta a gente vai considerar como a mesma distância aqui, certo? A gente vai lá para as informações que os motoristas trouxeram e vamos reescrever utilizando esse código aqui, ok? Então o primeiro motorista fez assim, ó, saiu de Cascavel e entregou parte da carga em Maringá. Então a primeira distância que ele percorreu foi a distância x, ok? Então o motorista 1 fez o quê? Ele percorreu primeiro a distância x. Aí o restante ele deixou lá em Guarapuava. Então ele veio até aqui e depois foi para Guarapuava, beleza? Então ele percorreu também essa distância y. E no total, a distância x mais a y deu quanto? Deu 568. Belezinha? Vamos para a segunda informação, segundo motorista. Eu saí de Maringá. Opa, então ele está aqui, o segundo motorista. Aí o que ele fez? Entregou uma encomenda em Cascavel. Opa, então ele foi de Maringá a Cascavel. Foi x. Beleza? Percorreu x quilômetros. E depois ele foi para Guarapuava. Então ele foi direto para Guarapuava. Então é essa distância z. Então mais z deu quanto aqui? X mais z deu 522. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa aí com vocês. Veja, que de Cascavel até Guarapuava, por esse caminho direto, deu 522. A soma, ó, de Maringá até Cascavel, melhor dizendo, mais essa volta inteira aqui deu 522. Então é claro que ele não fez esse mesmo trajeto aqui passando por Maringá, beleza? Porque ó, esse pedacinho mais esse já dava 568. E ele fez esse pedacinho aqui, mais todo esse percurso para chegar lá e deu só 522. Então por isso que eu considerei isso aqui como uma distância diferente. Tá? Então o z ele não é a soma de x mais y. Ok? Bom, a última informação então seria a seguinte. Semana passada eu saí de Maringá, então o motorista estava aqui em Maringá também, tá? E descarregou parte da carga em Guarapuava, então ele percorreu a distância y, beleza? E de Guarapuava, o que ele fez? Foi para Cascavel, então ele saiu daqui e foi para Cascavel, então mais z quilômetros e no total ele percorreu 550 quilômetros. Então se antes a gente tinha uma série de informações soltas ali, agora nós temos um sistema de equações com 3 incógnitas aqui e 3 equações totalmente organizado e pronto para ser resolvido. Então agora que a gente conseguiu reescrever essas informações todas do problema nessa linguagem aqui, nós podemos aplicar então as técnicas que conhecemos para resolver esse sistema e chegar à solução do problema. Lembrando, qual que é a pergunta aí do problema, antes da gente ir lá para a resolução? Ele quer saber o seguinte, um motorista aqui saísse de Guarapuava, certo? Passasse por Maringá, então em y, depois por Cascavel, mais x, e depois voltasse para Guarapuava. Ou seja, y mais x mais z, ou x mais y mais z, tá ok? Então o que nós queremos saber é isso, quanto que vai ser essa distância, mais essa distância aqui. É isso que o problema está pedindo. Bom, então agora que eu já tenho aqui os dados que a gente conseguiu extrair ali do problema, nós escrevemos então aquelas informações na forma desse sistema aqui. E o que nós queremos saber, só para lembrar, é x mais y mais z. Lembrando que esse x, y e z são as distâncias aí entre as cidades, tá ok? Então é o seguinte, galera, agora, como eu falei para vocês, a ideia não é resolver simplesmente a questão, chegar lá na solução da forma mais rápida possível, mas sim explorar essa questão, né, para a gente poder retomar aquilo que a gente estudou então lá na primeira semana quando falamos de sistemas lineares, tá ok? Então a primeira etapa a gente já fez, que é você ler um problema ali e reescrever, né, traduzir, entre aspas, ele nessa linguagem algébrica, né, utilizando então equações lineares e chegando aí a um sistema de equações, tá ok? Agora a gente vai resolver esse sistema.
e eu vou resolver ele duas vezes. Vou resolver primeiro usando a técnica dos determinantes, né, da regra de Cramer, e depois a técnica do escalonamento, beleza? Aí vocês decidem, hein, qual que é a técnica mais adequada. Então a gente vai começar pela regra de Cramer, ok? E a regra de Cramer é aquela, como eu falei, que envolve alguns determinantes. Então a gente tem que saber calcular determinantes. Então, para resolver pela regra de Cramer, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a representação desse sistema na forma matricial, né, utilizando matriz. Então é o que eu vou fazer agora aqui. Então assim, pessoal, esse sistema que está aqui em cima, tá? Ele, na sua representação matricial, ele vai ficar dessa forma aqui. Eu vou apagar essa soma final aqui, né, que é a solução do problema, só para a gente não confundir. Depois a gente retoma lá, tá? Então, o que nós temos aqui é um sistema de equações e a sua representação matricial. Como que a gente faz essa representação? Então, essa primeira matriz aqui, a gente vai chamar de matriz dos coeficientes, né? Ou seja, são os números que estão multiplicando aqui as nossas incógnitas, o x, o y e o z. Então vejam aqui, na primeira linha nós temos 1 vezes x, 1 vezes y e 0 vezes z. Por isso que fica 1, 1 e 0. Aqui nós temos 1x, 0y e 1z. 1x, 0y, 1z. Então fica uma coluna do x, uma do y, uma do z. Tá? E na última linha, 0 para o x, 1 para o y e 1 para o z. Ok? Então essa é a nossa matriz aqui. Aí a gente faz uma matriz que está multiplicando essa, que tem aqui justamente as incógnitas, né? O x, o y e o z. E por fim, nós temos uma outra matriz aqui, que é a matriz dos termos independentes. Tá? Ou seja, esses números que estão aqui do outro lado da igualdade. Então aqui na primeira linha o 568, na segunda o 522 e na terceira o 550. Ok? Então na regra de Cramer nós vamos usar essa matriz aqui e essa matriz aqui. Beleza? E a gente vai calcular determinantes aí envolvendo essas matrizes. Ok? Então, o que diz lá a regra de Cramer mesmo, né? Vamos lembrar. A regra de Cramer, ela diz assim, que o valor da coordenada x vai ser dx dividido por d, da y vai ser, deixa eu arrumar aqui melhor, senão não vai caber aqui. Então, de novo, a coordenada x vai ser igual a dx sobre d, a coordenada y vai ser igual a dy sobre d, e a coordenada z vai ser igual a dz sobre d. Ok? Então, tá aqui, né, o que nos diz a regra de Cramer, ou o teorema de Cramer, né, como queira, é x dx sobre d, y dy sobre d e z dz sobre d. Ok? Então vejam que o d aqui é bem importante. Errou o d, errou a questão toda. Ok? Então tem que tomar bastante cuidado aí. Então vamos lá. Quem é d, quem é dx, quem é dy, quem é dz? Então vamos lá. Quem que vai ser o d? Todos eles são determinantes, tá? Mas quem que vai ser o d? Então o d, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser o determinante da matriz dos coeficientes. Ou seja, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai calcular esse determinante aqui. De 1, 1 e 0. Tá? Aí aqui 1, 0 e 1, 0, 1 e 1. Tá? Então a gente vai calcular esse determinante aqui. Esse determinante da matriz dos coeficientes, tá ok? Ele vai ser o número d, que está aqui. Tá ok? Então vamos lá. Como que a gente resolve esse determinante? Vamos lembrar. Então nós repetimos aqui as duas primeiras colunas, tá? Vou colocar uma pontilhadinha aqui só para vocês lembrarem. Então a gente repete as duas primeiras colunas, certo? E aí a gente vai fazer aquelas multiplicações, né? Aqueles produtos das diagonais. Então eu vou multiplicar essa diagonal aqui. 1 vezes 0 vezes 1 é 0, não vou nem colocar ali. 1 vezes 1 vezes 0 é 0 de novo, tá fácil, hein? 0 vezes 1 vezes 1 também é 0. Então eu nem vou colocar nada aqui, 0, 0 e 0. Beleza?
E aí a gente vai multiplicar nessa outra diagonal agora. Então depois que multiplica nessas três, a gente multiplica nessa daqui. Lembrando que nessa a gente multiplica também por menos 1, tá ok? Então fica menos 1 vezes 1 fica menos 1, vezes 1 menos 1, vezes 1 de novo, menos 1. Tá? Eu vou colocar os zeros aqui, né? Coitado dos zeros, só para... São os resultados aí, a gente vai somar tudo no final. Aqui nós temos de novo, menos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, fica menos 1 também. E 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Ah, menos 0. É 0, né, gente? Tanto faz, mais 0 ou menos 0. Ok? E aí, qual que é o resultado determinante? É a soma de todos esses valores que a gente encontra aqui nesses produtos. Ok? Então, qual que vai ser o valor dessa soma aí? 0 menos 1, mais 0, mais 0, mais 0, vai ser igual a menos 2. Então, esse determinante aqui, ele é menos 2. Ok? Então, o D ali, que vai ser o denominador de todas essas frações, vai ser o menos 2. Tudo bem até aí? Tudo certo? Então, lembramos aí como calcula o determinante, o que a gente vai fazer é calcular mais três determinantes, o dx, dy e dz. Ok? Então, guarda a informação aí de que o d é menos 2. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar aqui e eu vou escrever junto com vocês quem é o determinante dx, quem é o dy, quem é o dz. E aí eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem resolver esses determinantes, para vocês treinarem aí para lembrar como que resolve o determinante. Aí assim que vocês resolverem, vocês voltam aqui e a gente compara os resultados. Combinado? O dx, ele é o seguinte, ele é um determinante também, só que aí o que a gente faz no dx? A gente vai pegar essa matriz dos coeficientes, certo? E na primeira coluna, que é a coluna do x, nós vamos substituir os valores da matriz aqui dos termos independentes. Ou seja, vai ficar assim, ó, 568, ok? 522, aqui embaixo 550, tá? E aí a gente repete as outras duas colunas. Então o que a gente faz é só trocar a primeira pela coluna dos termos independentes. Então, para o dx, eu troco a coluna do x pela matriz aqui, pela coluna aqui dos termos independentes, beleza? Então vai ficar assim. Repito apenas, 1, 0 e 1, e 0, 1 e 1. Então é esse determinante aí que vocês vão ter que calcular, que é o dx. Aí o dy, quem que é o dy? Vamos lá. Então o dy vai ser igual a quem? Pego a matriz dos coeficientes, repito a coluna do x, tá? Então fica 1, 1 e 0. E na coluna do y, eu substituo pela coluna dos termos independentes. Então no dy é a coluna do y que eu vou substituir. Então vai ficar 568, 522 e vai ficar aqui 550. Por fim, repito aqui a coluna do z, então vai ficar 0, 1 e 1. E está pronto aí o nosso determinante dy. E o dz, adivinhe? Dz, a gente vai trocar qual coluna? A gente vai trocar a coluna do z, né? Então é a coluna do z que a gente vai trocar aqui pelos termos independentes. Então vai ficar assim, 1, 1 e 0, repito aqui a coluna do x, copio também a do y, 1, 0 e 1, e na coluna do z, aí sim eu vou escrever lá, 568, 522 e 550. Beleza? Então está aí. Temos aqui dx, dy e dz, tá ok? Então só reforçando, a gente só foi trocando cada uma das colunas, né? Então observem aqui, ó, essa coluna dos termos independentes no dx está lá no lugar da coluna do x, no dy no lugar da coluna do y e no dz lá no lugar da coluna do z. E os outros números, né, eles permanecem os mesmos aqui da matriz dos coeficientes. Bom, gente, então
Está aí organizado o sistema, direitinho, né? O sistema não, os determinantes estão organizados. Agora, como eu combinei com vocês, eu quero que vocês pausem aí o vídeo, tá ok? E resolvam cada um desses determinantes e digam quanto que deu aí o dx, quanto que deu o dy e quanto que deu o dz. Beleza? Então, bom estudo aí para vocês, pratiquem e voltem aí para a gente comparar então os resultados. Bom pessoal, se vocês fizeram aí tudo direitinho, não erraram nenhum cálculo, vocês chegaram que dx é igual a menos 540, dy igual a menos 596 e dz igual a menos 504. Beleza? Certinho? Então, se deu algum valor errado aí, volta lá, tenta fazer, tenta encontrar o erro e aí pausa o vídeo de novo, né? E depois volta aqui com os resultados corretos para a gente dar continuidade. Lembrem que o objetivo aqui não é chegar apenas na resolução correta, mas relembrar todos esses processos aí que a gente estudou nas aulas anteriores. E agora vamos então finalizar aí a nossa solução. Então lembrando, o que diz a regra de Cramer? Que o x ele vai ser obtido de que maneira? O dx dividido pelo d, tá? Deixa eu reescrever o d aqui também, né? O d é importante, vamos deixar ele destacado aqui. Então o d ele é o menos 2. Então, qual que é o valor da distância x ali? dx menos 540 dividido pelo d, que é o menos 2, certo? 540 dividido por menos 2, nós vamos chegar ali em 270. Então, x é igual a 270. E o y? O y vai ser o dy, certo? Então, vai ser aqui o menos 596 dividido também pelo d, que é o menos 2. Ok? 596 dividido por menos 2 vai dar 298, ok? E o dz, ou melhor, o z vai ser obtido fazendo o dz dividido pelo d, ou seja, menos 504 dividido aí por menos 2, ok? E fazendo essa última conta aqui, nós chegamos que o z é igual a 252. Beleza? E qual que é a resposta então aí, né, do nosso problema? Chegamos aqui aos valores de x, y e z, mas qual que é a solução aí do problema? Tá? Vamos colocar aqui de novo, né? O que nós estávamos procurando aí no final das contas? Nós estávamos procurando x mais y mais z, que era o somatório aqui dessas distâncias. Então é isso que a gente estava procurando lá desde o início, a distância x mais a y mais a z. Então agora que nós chegamos à solução do sistema, x, y e z, basta a gente somar. Então vamos lá, 298 aqui com 252, então aqui fica, esse 2 vem aqui, fica 300, 550, certo? 550 mais 250 vai dar 800, mais 20 que sobra aqui do 70, 820. Então, a resposta correta é 820 quilômetros. Beleza? Então, a distância que será percorrida nesse trajeto aqui, x mais y mais z, vai ser de 820 quilômetros. Questão resolvida. Resposta correta 820, né? Alternativa B. Mas como eu falei para vocês, a nossa ideia não era só chegar na resposta, mas utilizar esse problema para recordar o que a gente viu aí nas semanas anteriores. Então agora o que eu vou fazer aqui com vocês? Nós vamos resolver a mesma questão, só que eu não vou chegar até o final, né? Eu vou resolver só o sistema. Mas agora utilizando o escalonamento. E para resolver então o sistema pela regra do escalonamento, né? Ou melhor, pelo método do escalonamento, o que nós vamos fazer? Primeiro passo é escrever a matriz ampliada desse sistema. O que é a matriz ampliada? Vai ser a matriz dos coeficientes e também a coluna dos termos independentes. Tá? Então a gente escreve tudo numa matriz só. Beleza?
Então, o que é escalonamento? O que é escalonar o sistema, né? A partir do momento que a gente escreve essa matriz, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar todos esses valores que estão embaixo aqui, ó, dessa escadinha que eu estou fazendo, iguais a zero. Então, por isso que a gente vai falar em escalonamento. A gente vai fazer essa escadinha aqui e aqui embaixo tem que ficar somente o número zero. Então, a gente tem que zerar esse número aqui, esse aqui já está zerado, e tem que zerar esse aqui também, beleza? Então, essa é a ideia. A gente vai ir fazendo algumas operações para zerar esses valores. Mas que operações são permitidas? Que operações são essas? Se vocês não lembram, vão lá na página 48 do livro, tá? Vou colocar aí na tela para vocês, para a gente recordar o que é possível fazer, quais são as operações permitidas. Então, a primeira delas é a seguinte, a gente pode trocar duas linhas entre si, tá? A gente pode também multiplicar ou dividir qualquer linha por um número real não nulo, né? Então diferente de zero, tá ok? E ainda pode substituir uma linha pela adição dela com outra previamente multiplicada por um número real, tá ok? Então a gente vai ver na prática aqui como que isso vai funcionar. Então eu vou chamar aqui de linha 1, linha 2 e linha 3, só para a gente se comunicar melhor, tá ok? E vamos começar então a escalonar essa matriz. Então lembre, qual que é a ideia? A gente zerar esse número aqui, esse daqui e esse, tá ok? Então a gente vai começar pela primeira coluna, vai zerar todo mundo que está aqui embaixo, né, nessa primeira coluna. Então vamos lá. Primeiro passo então, vou repetir a primeira linha aqui, primeira linha a gente não mexe nela, só repete aqui. Beleza? E a segunda linha então, agora a gente vai fazer uma ou mais daquelas operações permitidas para a gente poder zerar esse número 1 aqui. Então o que a gente pode fazer? Vejam que se eu somar os dois direto aqui, se eu somar a linha 1 com a linha 2, não adianta nada, que vai ficar o 2. Mas se isso aqui fosse menos 1, aí somando ficaria 0, concorda? Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar essa linha por menos 1, beleza? E depois vai somar essa linha com essa, tá ok? E vai trocar essa soma, né? Então a nossa nova segunda linha aqui vai ser o resultado dessa soma, beleza? Então eu recomendo a vocês, e eu vou fazer isso, que vocês marquem ali as operações que estão fazendo, até para poder revisar depois e ver se, né, procurar ali eventualmente algum erro, tá? Então vamos fazer aqui. Então essa nova linha 2 aqui eu vou trocar, né, pelo seguinte, menos 1 vezes a linha 1, então eu vou multiplicar a linha 1 por menos 1 e depois vou somar com a linha 2. Aí essa vai ser a minha nova linha 2 aqui, tá ok? Então vamos lá. Menos 1 vezes 1 fica menos 1, mais 1, 0. Opa, é o que eu queria. Queria zerar aqui. Menos 1 vezes 1 fica menos 1, mais 0 fica menos 1. 0 mais 1 vai ficar o próprio 1. Menos 568, então multiplicando por menos 1, mais 522, vai ficar menos 46. Ok? Então tá aí. Essa agora é a minha nova segunda linha. Nova linha 2. Ok? Bom, e aí o que a gente vai fazer agora? Né, eu poderia já fazer aqui a operação, já podia trocar a terceira linha por outra coisa aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou repetir aqui e vou fazer um novo passo só para ficar mais claro aí para vocês, né, qual é o passo a passo aí para o escalonamento. Beleza? Então eu só vou repetir aqui. Aqui fica 0, 1, 1 e 550. Bom, então tá aqui a nossa matriz, né, a nossa nova matriz, já dei um passo aí, zerei esse número. O próximo passo seria zerar esse aqui, mas ele já está zerado, já é 0, então eu posso pular, eu já consegui fazer o que eu queria na primeira coluna. Todo mundo que está abaixo desse primeiro valor aqui é 0, ok? Então o que eu tenho que zerar agora? Esse número 1 aqui, beleza? Então o nosso alvo agora é esse cara aqui, nós queremos que ele vire 0, e aí a gente termina o processo de escalonamento. Então o que a gente pode fazer aí para zerar esse número? Vamos lá. Um ponto importante, né, antes de eu fazer aqui a operação, é o seguinte. Quando eu for trabalhar com a segunda coluna, eu vou usar como referência a linha 2. Ou seja, eu vou fazer operações com a linha 2 e a linha 3. Ok? Por que isso? Porque se eu usar lá a linha 1, eu posso mexer nesses valores aqui, né, que eu já tinha zerado previamente. Ok? Então a gente vai aqui para a linha 2. Bom, então vamos lá.
Vou escrever aqui de novo, né? A matriz. Então, 1, 1, 0, 568, 0 menos 1, 1 menos 46. E agora a gente vai colocar a nossa nova linha 3 aqui. Como que a gente pode zerar esse número? Essa está bem fácil, né? Eu posso trocar essa linha aqui pela soma da linha 2 e a linha 3, ó. Menos 1 mais 1 é 0. Pronto, eu já zero. Então esse está bem fácil de fazer. Então eu vou trocar essa linha aqui por essa soma. Linha 2 mais a linha 3. Ok? Então vamos lá. 0 mais 0, 0. Que já estava zerado. Ótimo. Menos 1 mais 1, 0 também. 1 mais 1, 2. 568 menos 46 fica... Desculpa, não é o 568, estou fazendo coisa errada aqui. Menos 46 mais 550, tá? Então a gente está fazendo essa soma aqui, beleza? Desculpa aí. Então menos 46 mais 550, aí sim vai ficar o 504, ok? E aqui então nós temos a nossa matriz escalonada. E o próximo passo é fazer o quê? É sair dessa matriz ampliada aqui e reescrever o nosso sistema. Um sistema que vai ser equivalente àquele inicial, mas muito mais simples de resolver. Acompanhe aqui comigo. Então vai ficar como? 1x mais 1y mais 0z igual a 568. Então vai ficar assim. X mais y igual a 568. Aí, 0x, beleza? Menos y mais z. Então, menos y mais z igual a menos 46. Ok? Aqui. E 0x, 0y, 2z. Então, aqui a gente vai ter 2z igual a 504. E esse aqui, então, é o nosso sistema escalonado, né, que veio aqui dessa matriz ampliada que foi também escalonada. Agora veja que bacana, esse sistema aqui, ele é equivalente àquele sistema lá do início do problema. Só que ele é muito mais simples de resolver, não concorda? Ó, 2z igual a 504, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver ele de baixo para cima. Então a ideia é sempre ficar com uma incógnita sempre aqui, né, no finalzinho, e aí a gente vai resolvendo de baixo para cima. Então acompanha aqui comigo. Primeiro que a gente vai resolver é essa daqui então. 2z é igual a 504. Beleza? E aí, muito simples, passa esse 2 dividindo. Nós vamos ficar com z igual a 504 dividido por 2, que vai ser quanto aí? 252. Então esse aqui é o valor do z. Agora que nós já sabemos o z, nós vamos para a segunda equação aqui, né, de baixo para cima, e substituímos no lugar do z o valor que nós encontramos e vamos descobrir o y. Então vai ficar assim. Menos y mais z, quem que é o z? 252, vai ser igual a menos 46. Tá ok? Então, aqui... esse é o cálculo aí que a gente vai ter que fazer, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse y para o lado de lá, vai ficar mais y, e esse menos 46 vem somando aqui, vai ficar mais 46. Então a gente vai ficar aqui, y é igual a quem? 252 mais 46, ou seja, o y vai ser igual a 298, beleza? E agora que a gente já tem o valor do y, vamos encontrar o x, ok? Para encontrar o x, a terceira equação aqui de baixo para cima, x mais y, quem é o y? 298 tem que dar 568. Então bora lá. Então vai ficar x mais o y, 298, é igual a 568. Beleza? E aí? 298 está somando, passa subtraindo. Nós vamos ficar com x igual 568 menos 298, portanto aí o nosso x vai ser igual a
270. E chegamos então à solução aí do sistema. X 270, Y 298 e Z 252, o mesmo resultado que nós encontramos lá pelo método da regra de Cramer, ok? E aí para resolver o problema vocês fariam da mesma maneira. Soma os três valores aqui e chegaríamos ali ao mesmo 820, tá ok? Bom pessoal, então chegamos aí ao final da nossa revisão, tá ok? O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas o assunto realmente é denso, né? Então por isso que acabou ficando um pouquinho longo. Como eu falei para vocês, a gente focou então nos sistemas lineares, mas não deixem de rever, né, de revisitar lá a nossa aula 3 e a nossa aula 4, que vai trazer ali alguns conceitos, resgatar alguns conceitos lá da geometria plana, né? Digo para vocês olharem lá especialmente a definição de polígono regular, como que calcula o ângulo interno e externo desse polígono regular, como que a gente calcula a área desse polígono, né? E relembrar também ali a área da circunferência, beleza?